criar projetos para beneficiar a população. Isso é de lei. Representar a população defendendo os seus direitos. Isso é de lei. Fiscalizar as obras e a administração pública. Isso é de lei. Aqui, na Assembleia Legislativa, é de lei trabalhar pela mudança e pelo bem do cidadão. Conheça mais o nosso trabalho pelo site Assembleia Legislativa. Você participa. A mudança acontece. Pecuarista, chegou a hora da vacina poderosa. Aqui o sistema é bruto contra a febre e a aftosa. Pra bovinos e bubalinos não tem conversa nessa prosa. Aqui o sistema é bruto contra a febre e a aftosa. De 1º a 31 de maio, vacine todo o rebanho de bovinos e bubalinos e comuniquem uma ideia até 12 de junho. Governo de Mato Grosso, aqui é bruto! Você pode ver o que a Assembleia faz, pode ouvir o que ela tem a dizer e ler o que ela quer te contar. Acompanhar a Assembleia é exercer seu papel de cidadão. Fique por dentro de projetos, debates e leis que mudam a sua vida pelos nossos canais de comunicação e coloque a Assembleia na sua programação. Assembleia Legislativa. Você participa, a mudança acontece. Olá, dia 1º de maio, Dia do Trabalho. Muitas pessoas acompanham aí os debates sobre reforma trabalhista, sobre a possibilidade do fim da Justiça do Trabalho, sobre alterações na CLT e até ficam temerosas qual vai ser o futuro do trabalhador no Brasil em especial. Vamos fazer algumas reflexões hoje com o presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Mato Grosso, Leonardo Bressani. Muito obrigada pela sua presença na RDTV neste dia especial. Eu que agradeço, em nome da Associação dos Advogados Trabalhistas, né, faço um agradecimento ao convite de estar aqui hoje, a gente falar um pouco, né, da situação que o país atravessa, de como começou, né, e as relações sociais, né, esses atores sociais que fazem parte desse cenário. Bom, Leonardo, vamos fazer um percurso histórico. As pessoas que, muitas vezes os jovens não conhecem, né, mais aprofundadamente a história da justiça trabalhista e dos direitos trabalhistas no Brasil. Traça um pouquinho para a gente esse histórico, né, porque houve um período em que não havia tantos direitos assegurados. Né? Na realidade, se a gente fazer uma regressão aí no tempo, vamos ao encontro da época de Getúlio, foi quando houve, né, vamos dizer assim, o nascimento oficial da consolidação da legislação trabalhista, que veio, né, atendendo às necessidades do Brasil daquela época, né, que vivia uma grande parte da população, de uma certa maneira ainda no setor rural, o Brasil se industrializando, né, e na medida do possível necessitando das regulações dessas legislações nesse aspecto. Então, necessariamente, naquela ocasião, as legislações atenderam em si essa situação que era vivenciada naquela atualidade. Então, de uma certa maneira, isso veio num período onde a população atravessava, de uma certa forma, algumas situações que não eram contempladas do campo legislativo, que acabou sendo introduzida com a CLT na década de 40. A partir dessa época, né, os trabalhadores tiveram direito a um horário regular de trabalho, alguns direitos, férias, FGTS, tudo surgiu nessa época. Sim, na realidade a essência acabou vindo nessa ocasião, na década de 40. Evidentemente que ao longo desse período houveram algumas modificações, alterações, inclusões dentro desse contexto trabalhista, que traz a legislação no seio dessa relação social. Então, na realidade, houve a construção da sua essência na década de 40 para atender essas necessidades da demanda atual. A gente vê, parece, ouvindo falar década de 40, parece algo bastante distante, né? Houve, como você falou, essas mudanças, mas nós estamos agora, no ano de 2017, num momento bastante crucial, né, em relação a esses direitos trabalhistas.
toda a discussão de reforma trabalhista, as pessoas têm medo, né, de que muitos desses direitos sejam retirados com essa reforma. Para você, neste 1º de maio, nessa situação política que o Brasil está vivendo, essa data, ela é para ser comemorada ou ela preocupa com tudo isso? É uma data que deve ser observada obviamente, com maior proximidade. Evidentemente, existem situações onde não há consenso em relação ao que está sendo proposto pela reforma trabalhista atualmente no governo. Isso, claro, vai ao encontro das necessidades de cada classe que defende, obviamente, seu lado, a classe dos empregados e a classe dos empregadores. É claro que também não podemos nos furtar que a evolução da sociedade, ela percorreu um caminho ao longo desses mais de 70 anos. Então, é claro que também a gente precisa verificar com mais cuidado, como eu disse, em relação a essa nova roupagem, dessa nova relação de trabalho que a gente vivencia hoje. É claro também que nesse ponto não temos a mesma ótica que vivenciávamos há 70, 80 anos atrás, na época em que houve essas consolidações a respeito da legislação trabalhista e que hoje nós precisamos ter um cuidado maior nessa observação, fazer uma reflexão acerca dessa nova roupagem das relações de trabalho atualmente. A gente já ouviu aí alguns políticos defendendo o fim da Justiça do Trabalho no Brasil, né? Dizendo que é uma justiça ela depende de muitos recursos. E para você, que tipo de situação provocaria, por exemplo, se houvesse, eu particularmente acho um absurdo, né, extinguir, né, uma estrutura que funciona, mas para você, que tipo de situação provocaria isso, se ocorresse por acaso? De toda maneira, eu não vejo como ocorrer a extinção da Justiça do Trabalho, de maneira alguma. A Justiça do Trabalho é um instrumento de pacificação social, isso é inegável, é um dos pilares aí das relações de trabalho em relação a esses conflitos, é onde são desaguadas aí todas essas os conflitos trabalhistas, é onde o cidadão busca, né, os seus direitos. Então, necessariamente, o Poder Judiciário, nesse caso, feito pela Justiça do Trabalho, ele é um ponto, obviamente, de salvaguarda daquele que busca os seus direitos ao bater a porta do Judiciário. Então, portanto, eu não vejo, em hipótese alguma, a extinção da Justiça do Trabalho. Muito pelo contrário, a Justiça do Trabalho ela é necessária para fazer os contrapontos devidos. É uma justiça especializada para isso. Então não podemos, obviamente, retirar aquilo que já foi construído e que, de uma maneira ou não, ela é positiva em vários aspectos. Então não podemos também fechar os olhos acerca daquela situação onde nós nos deparamos com ela. É uma situação onde ela absorve essa demanda social e, obviamente, também resolve os conflitos. Então não podemos negar de maneira alguma que é uma justiça que deve permanecer. Então, dessa maneira, a exemplo do que já estive aqui em outras ocasiões, defendo a existência da Justiça do Trabalho. Nós não podemos abrir mão dessa justiça especializada. Até porque antes as demandas trabalhistas eram resolvidas, né, na Justiça Estadual, e toda essa demanda voltaria então para a Justiça Estadual, abarrotando mais ainda, né, uma justiça que já está com um congestionamento de processos muito grande, né? A rigor, aos que defendem a extinção, ainda que de uma maneira, no meu ponto de vista, muito rasa em relação a esse conteúdo argumentativo acerca da extinção, não vejo por que razão extinguir, e o caminho não seria outro, seria fazer uma justiça onde hoje a gente conhece as diferenças, para quem atua no dia a dia, as diferenças entre a Justiça do Trabalho, a Justiça Estadual. A gente entende as diferenças de celeridade processual, a gente entende as diferenças sobre as questões que estão sendo discutidas também, que são diferentes do campo trabalhista para o campo do direito civil. Ou seja, eu não vejo os motivos aí para quem defende a extinção trazer isso numa realidade, ainda mais agora no contexto do cenário atual. Então eu não vejo assim. Dentro da reforma trabalhista existem alguns pontos que estão causando bastante polêmica, e aí eu gostaria que você citasse, assim, de repente, a seu ver, o que pode trazer prejuízo para o trabalhador nessa reforma.
A reforma, que começou pequena e se demonstrou muito grande, né, com esses substitutos que a gente tem visto aí, existem alguns eixos principais que eu costumo dizer em relação ao que está sendo proposto pela reforma. Na realidade, é o negociado sobre o legislado. Existem situações que trazem também uma maior segurança jurídica a esses atores sociais, que obviamente ficou omissa em relação a esse poder legiferante, que não fez as adequações necessárias ao longo do tempo, e que agora, ainda que a destempo em algumas situações, é claro, vem fazendo esse contraponto. Mas em relação à precarização, vamos dizer assim, como alguns tratam, é evidente que existem algumas subtrações em relação àquele velho conceito sobre determinados assuntos. Houve, no primeiro momento, a retirada de situações onde anteriormente nós se deparávamos com ela, como, por exemplo, a supressão das horas em itinere. Por exemplo, o projeto ele retira a situação das horas em itinere. Existe um outro ponto também, só para te citar como exemplo, os intervalos intra-jornada, que podem, com a negociação coletiva, os acordos ou convenções coletivas, podem suprimir uma parte desse intervalo. É claro que trazendo de acordo com cada realidade do contexto de trabalho envolvido. Mas também nesse aspecto, a parte considerada como sendo salarial antigamente, nesse novo projeto, traz como sendo uma verba indenizatória. Então, portanto, não há os seus reflexos em cima das outras parcelas de natureza salarial que o empregado teria direito. Então, são alguns pontos, isso são apenas alguns, são vários. A reforma ela é bem substancial em vários aspectos, então por isso que está dando toda essa celeuma em relação ao assunto. Essa questão do intervalo entre a jornada, para as pessoas entenderem, se for comprovada, as pessoas, elas não, o trabalhador e o empregado vão poder combinar entre si, por exemplo, um intervalo para almoço de meia hora, né, sendo que hoje a lei ela exige no mínimo 1 hora de intervalo, né? Sem precisar acordo coletivo e tudo isso, você acha que pode haver uma imposição aí, uma pressão em cima do trabalhador para que ele trabalhe mais e tenha um espaço curto de intervalo? É isso? Na realidade, a gente precisa analisar o campo de trabalho numa dinâmica bem ampliativa. Existem inúmeras situações e condições de trabalho. Existem empresas enormes, por exemplo, que possuem refeitório, ou muitas vezes esse anseio é do próprio empregado. Eu quero 30 minutos, que com 30 minutos eu saio, chego mais cedo em casa. Ou seja, são situações que a gente não pode analisar de uma maneira muito singular. Nós temos que ser plural, verificar realmente as necessidades de cada setor. Então, necessariamente, por isso que em alguns aspectos, a convenção e a negociação coletiva, a convenção e o acordo são viáveis nesse ponto. E aí a representatividade sindical faz necessária. É ele que é o divisor nesse ponto para poder estabelecer os parâmetros e lutar, obviamente, na briga pelos direitos daquilo que a classe que ele defende pretende. Então, nesse ponto, a gente precisa ser um pouco mais ampliativo em relação a essa reflexão, para a gente também não ficar sendo, segregar um assunto, ou segregar uma classe ou um tipo diferente de trabalho. Leonardo, uma outra questão que vem sendo discutida aí, é uma reforma importante, né? A CLT realmente, ela tem muitos pontos que ainda estão perdurando aí em 70 anos, né? Precisam ser revistos e tudo mais, mas o que se aponta é que, de repente, pode acontecer como aconteceu na Espanha, né? Fazer uma reforma na pressão, e aí depois ela ficar, como se diz na linguagem popular, capenga, não atender a todas as necessidades e depois precisar ficar fazendo emendas nessa reforma. Você acredita que isso pode acontecer, que isso é viável numa situação dessa no país? A discussão sob pressão, em nenhuma hipótese, ela é saudável, vamos dizer assim. Eu costumo tratar as questões de uma maneira mais simplória, vamos dizer, sob o ponto de vista da possibilidade de você conseguir conversar, dialogar de uma maneira tranquila. Então, nós não podemos negociar sob pressão. A negociação sob pressão pode resultar em algumas situações que, consequentemente, lá na frente nós vamos colher um reflexo não tão bom
quanto gostaríamos que fosse. Então, nesse caso, a questão da situação hoje que se apresenta, é claro que eu acredito que haverão, que isso é provável que venham ocorrer algumas emendas, assim como algumas ações diretas de inconstitucionalidade a respeito dessas novas reformas que estão vindo aí, se caso passem. É evidente que esses sindicatos, associações, os legitimados, vamos dizer assim, ingressem com ação, né, no judiciário, questionando algumas situações que realmente estão contra, né, o que a Constituição, a Carta Magna, assim prevê. Então a gente pode esperar, sim, um cenário que ainda vamos nos deparar com ele, de situações de embate jurídico a respeito dessas temáticas que estão sendo envolvidas nesse caso. Para a gente encerrar, qual é a situação para os advogados trabalhistas hoje em Mato Grosso? Qual é o maior gargalo na Justiça do Trabalho? Hoje, na realidade, a gente tem, em alguns números apontam, o Estado ele é eminentemente, economicamente falando, agrícola. A gente tem várias demandas que são oriundas do setor rural, mas também temos várias demandas do setor de prestação de serviço, que é onde a gente se depara com muitas ações que são ingressadas no Poder Judiciário. O advogado, nesse ponto, ele tem um impacto, e aí eu trago um pouco do que a reforma está sendo colocada também, acerca da situação da atuação do advogado dentro desse cenário, onde há agora, com a reforma, a existência dos honorários de sucumbência, o que está sendo debatido também dentro das associações, dentro de sindicatos, ou seja, as entidades também estão pautando este tema, né, e a OAB Nacional também vem observando isso muito de perto. Então, na realidade, o advogado, ele se passando a reforma, o advogado, eu vejo que vai começar a ter uma nova adaptação à forma e ao estilo de trabalho, não só no campo da área litigiosa, assim como no campo da autonomia das vontades das partes, que seria o que o próprio CPC vem tratando e já tratou com a reforma, que seria os tribunais extrajudiciais, vamos dizer assim, né, na mediação, na composição, na solução desses conflitos. Então, eu acredito que o advogado, passando a reforma, o advogado trabalhista, ele vai ter uma nova roupagem também na sua atuação no dia a dia. Então, temos que ficar bem atento em relação a tudo isso. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui e vamos acompanhar, né? Eu que agradeço, estou sempre à disposição e toda vez que, assim que for necessário, estaremos aqui para fazer os esclarecimentos. Ok, obrigada. Nós conversamos hoje com o presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Mato Grosso, a AATRAMAT, Leonardo Bressani, fazendo algumas reflexões sobre este 1º de maio, Dia do Trabalho, a situação da Justiça do Trabalho, da reforma trabalhista no Estado, no Brasil, na verdade, né? Então você está convidado a compartilhar essa entrevista. Vamos ouvir, vamos conhecer, vamos nos inteirar de tudo que acontece no nosso país, porque isso nos atinge diretamente, né? Então convido você a compartilhar, a curtir essa entrevista. É só acessar o RD News no RDTV ou o canal do RD News no YouTube. Até a próxima. Às vezes, boas ideias não vão para frente simplesmente porque ninguém as compartilha. Mas para mudar isso, a Assembleia Legislativa está ouvindo a sociedade e levando as boas ideias ao plenário. E agora, quer saber como você gostaria de melhorar Mato Grosso? Acesse al.mt.gov.br/propostas ou as redes sociais para contar as suas ideias que merecem ganhar vida. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa, a mudança acontece. Hoje você vai conhecer o Pro Escolas, o maior programa de investimento na educação da história de Mato Grosso. Na estrutura, 360 milhões de reais serão investidos em 2017 e 2018. Serão 35 novas escolas, 15 CIECs, 20 novas quadras esportivas e 70 reformas. O programa Muxirum vai combater o analfabetismo e beneficiar mais de 11 mil pessoas em 9 municípios do estado. Você não sabe escrever, não sabe, pega uma Bíblia, você não sabe, né? Eu tenho vontade de ler. As aulas na Arena da Educação já começaram, unindo o aprendizado ao potencial esportivo dos alunos. Porque onde tem escola, tem transformação e o resultado aparece. É Mato Grosso em ação! Uhul! Governo de Mato Grosso.
pela estrada que já vem chegando, a caravana da transformação. A Caravana da Transformação traz mais saúde e cidadania para Porto Alegre do Norte e região. De 25 de abril a 5 de maio, a partir das 7 horas, cirurgias de catarata. E nos dias 28 e 29 de abril, emissão de documentos e outros serviços. Tudo gratuito no Complexo Esportivo Gesil Araújo. Caravana da Transformação, de 25 de abril a 5 de maio. Governo de Mato Grosso. Quando a transformação acontece, o resultado aparece.